Fala pessoal da Academia Elemental Greenord. A história começa assim. Bom, a história conta a história de um garoto chamado Asla. E, e é assim. Bom, há um certo tempo, quando ele era criança, seu tio, né, Caio, começava a brincar com ele com cartas, tipo como se fosse carta mágica, né? Até que então ele se achou tão curioso, né, aprendendo sobre o uso de cartas mágicas, truques que o tio dele fazia, né? E aí o tio dele, quando tava mostrando os truques de carta mágica, ele falou assim, ó, veja só, Asla, eu vou transformar essa carta no que você desejar. Ele falou assim, ah, tá. Você acha que é possível transformar essa carta, diz Asla, né, em um garfo? Aí ele foi lá e acabou. Ele fez um truque, né? Fez um truque, né? Que fez a carta, o baralho que ele tava na mão, se transformar com uma carta que tava na mão dele, se transformar num garfo. Apareceu o garfo na hora, tipo truque de mágica, né? E aí nessa história, ele falou assim, aí ele perguntou a Asla, né? Depois de que o tio dele levantou e ele também levantou, né? Ele perguntou, o que você pode fazer ainda mais? Ele falou assim, eu sei vários tipos de truque. Aí ele mostrou um truque também para o Asla, que era um truque O truque que é pegar um garfo e colocar um outro garfo em cima dele, tipo como se fosse um garfo, equilibrar, né? Aí, Asla ficou tão impressionante, né? Aí na outra cena, essa história é um livro, né? Na outra cena, Asla, depois daquela história do tio dele, que era o mágico, o que acontece? Mais tarde, aí a cena termina com quando eles estão lá brincando, quando a mãe dele chama para almoçar. E aí a cena fecha, tipo, eles estão próximos à sala. E aí a cena fecha quando ela fecha, tipo, como se fosse da cozinha, da cozinha, saindo, mostrando a visão da janela e da mesa. E Asla e o tio dele sentado na mesa já, no momento do movimento, e é onde ele mostra a imagem da casa, né? E aí nessa segunda cena mostra Asla acordando, ele tá dormindo, tá na sua cama, e aí de repente ele acorda, né? Ele acorda com um despertador barulhento, tipo, na próxima cabeceira da sua cama, chamando a atenção dele, né? Pra com que ele acorde, né? E aí, nessa cena depois, ele aparece andando, correndo, né? Em direção à cozinha, né? De baixo. E aí, onde ele acaba saindo, andando, né? Aí surge na cena, ele andando, né? Em direção à escola, né? Aí na cena, né? Quando ele tá andando em direção à escola, ele tá vestido de, tipo, uniforme, bem assim, desorganizado. Uma bolsa marrom, porque tem que contar a descrição do personagem também na história. E aí ele na cena, assim, com o seu jeito meio desorganizado, ele anda na direção da escola, aonde ele acaba chegando, e quando ele chega na escola, ele se depara com os garotos, né, os valentões, né, empurrando no corredor, né,
Que aí um dos garotos, né, Jason, acaba empurrando ele, né, com que ele, aonde ele acaba se machucando. Gente, ó, bom, essa história é uma história descritiva, eu vou escrever muito mais. E é o começo. Quem gostou, vou colocar mais vídeos. Olha que as imagens tão bonitas, né? Então, quem gostou assim de ouvir história audiolivro, vocês vão poder ouvir mais. E no futuro eu poder escrever o livro a partir dos meus áudios livros. Ok?